versículos do livro, os primeiros 18 versículos, e você vai com certeza lembrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali a gente vai vendo no prólogo, nos primeiros 18 versículos de João, quase que um resumo de tudo que vai ser tratado no livro. Depois a gente tem a primeira sessão, que vai do versículo 19 do primeiro capítulo até o capítulo 12, até o final do capítulo 12. Depois nós temos os discursos de Jesus no cenáculo e vai até o capítulo 20 com a morte de Jesus. E depois nós temos um epílogo, um fecho, que é o capítulo 21 de João. Se você passar pelo Evangelho de João, você vai achar um foco em tudo que ele escreve, em tudo que ele aponta. E esse foco é a pessoa, é a divindade de Cristo Jesus. João escreve o seu Evangelho como o último apóstolo vivo. Todos os outros já estavam mortos, todos os outros já tinham sido martirizados, na espada, degolados, crucificados, todos os outros já tinham sido enterrados. João ainda está vivo. Então João escreve o seu Evangelho, ele escreve o seu Evangelho ali na Ásia Menor, provavelmente em Éfeso, ele está escrevendo, e uma das coisas que João vai escrever, e você vai notar quando você ler esse Evangelho, e eu te recomendo a fazer isso em 2 horas, em menos de 2 horas, você consegue ler João do primeiro versículo ao último, se você pegar. Mas se você pegar essa semana e dividir os próximos 6 dias, de segunda a sábado que vem, em poucos minutos por dia, e você ler um trecho do Evangelho de João, você encerra ele rapidinho, né? E você vai ver que João vai ter algumas formas de escrita. Ele está ali combatendo algumas coisas, ele está combatendo um pensamento que imperava e que ganhava força naquele lugar, que era o pensamento gnóstico, que havia a ideia de um dualismo, uma divisão. O que era espírito era bom, também é a ideia do pensamento grego. O que era matéria era ruim. Então tudo que é bom é espiritual, tudo que é ruim é matéria. E aí os gnósticos afirmavam que Cristo Jesus, se ele fosse Deus, ele não poderia habitar em corpo humano. Porque se ele habitasse no corpo, o corpo era matéria, o corpo era ruim, então ele não poderia ser Deus. E a gente vai ver que João começa a escrever exatamente questionando e dando pistas para que o seu leitor daquela época visse que ele era humano, mas também que ele era totalmente divino. É maravilhoso o Evangelho de João. João vai pegar para a gente e ele vai registrar 7 milagres ou 7 sinais que você vai ler no Evangelho de João. Capítulo 2, ele transforma água em vinho, é o primeiro sinal de Jesus. Capítulo 4, ele cura o oficial, filho do oficial do rei. No capítulo 5, ele cura um paralítico em Betesda. No capítulo 6, ele alimenta uma multidão. No capítulo 6, de novo, ele vai caminhar sobre as águas. No capítulo 9, ele vai curar um cego de nascença. E no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Ele fez vários outros milagres, mas os milagres chamados de sinais em João apontam para a divindade de Jesus. Cada sinal aponta para algo que João queria mostrar sobre e acerca de Jesus. Se você for fazer uma escola chamada Escola de Estudos Bíblicos, você não pode dizer que eu te dei esse versículo, porque esse é um dos versículos chaves do livro. João 20, 31, eu vou ler para você. Vai dizer assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Muitos sinais Jesus fez. João ainda vai escrever que se ele fosse registrar todos, não teria papel para ele registrar tudo que Jesus fez. Aí ele fala: estes sinais, esses 7 que nós estamos falando aqui, porém são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida pelo poder em seu nome. Então, os sinais apontavam para quem Cristo Jesus é. E também uma outra forma que João usou para apontar para Jesus são as declarações ou as autoafirmações, as autorrevelações que Jesus fez acerca de si mesmo.
Nós começamos, o Cassandro começou há 2 domingos atrás, e ele falou, eu sou, a primeira dela foi eu sou o pão da vida, lá em João 6,48. Nós falaríamos sobre isso na semana passada, mas tivemos o Ned pregando aqui. Então, essas autorrevelações, elas falavam quem Jesus era Jesus dizendo sobre si. Quando Jesus se levanta e diz, eu sou, ele trazia na mente do seu leitor, de um judeu, de um hebreu daquela época, de um mestre da lei, o que estava escrito em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés, leva ele num determinado lugar no deserto, a sarça começa a pegar fogo, e Deus fala com Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. E Moisés pergunta para ele, tá bom, mas eu vou falar que o Senhor mandou, mas quem é o Senhor? Tem tantos deuses por aí. E Deus fala para Moisés assim, eu sou o que sou. Diga para Israel que eu sou quem eu sou o que existe, sempre existiu, eu sou, te mandei. Essa declaração deriva também o nome de Deus do Antigo Testamento, Yahvé, Javé. O judeu tinha um respeito tremendo sobre esse nome. Então, quando Deus fala, eu sou, quando você vai ver vários nomes para Deus no Antigo Testamento, mas sempre que você vê o Senhor, Yahvé, Javé, eu sou, é esse nome, é essa essência. Isso aqui daria para a gente estudar alguns anos. Eu fui pesquisar uma literatura do pastor, e eu recomendo, Heber Campos, não sei se é o Júnior ou se é o pai que escreve, sabe qual que é, Cassandra? Um dos dois? Os dois escrevem sobre esse tema, eu sou. Acho que são 5 volumes que ele dedica de livro para esgotar esse assunto. Mas Jesus, em João registra 7 declarações de Jesus falando sobre ele. 7 vezes que Jesus disse, eu sou. Então ele vai falar que eu sou o pão da vida, o Cassandro ministrou para a gente há 2 domingos atrás, a luz do mundo, que é o que nós vamos falar hoje. Ele vai dizer que ele é a porta, em João 10, ele vai dizer que ele é o bom pastor, também em João 10, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida, em João capítulo 11, ele vai dizer em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e no capítulo 15 ele vai dizer que ele é a videira. Então ele vai dizer 7 vezes com um predicativo sobre quem ele é. E 3 vezes ele vai dizer de forma absoluta, se identificando com a pessoa de Deus. Ou seja, quem ouvia isso naquela época sabia que ele estava reclamando a si ser Deus, ser como Deus. Talvez para a nossa mente hoje, depois que a gente conhece a história, que a gente vivenciou, é muito tranquilo da gente entender. Mas para o leitor original de João, isso aqui teve um impacto profundo, tremendo. É o Messias esperado, aquele que eles tanto aguardavam, que finalmente está aqui, finalmente chegou. Então Jesus vai falar desses eu sou, e essas 7 declarações, elas são para nos apontar para Ele como Cristo, o Filho do Deus vivo, e falar que Ele é participante da natureza divina, assim como João escreve para a gente no capítulo 1. Agora, por que a gente vai falar sobre isso nos próximos domingos? Eu quero dar essa introdução para você. Essa semana, não sei se você viu, mas um pregador chamado Paul Washer teve o seu discurso ou o seu sermão de domingo, como esse que está sendo transmitido, foi censurado pelo Facebook. E a explicação do Facebook é que esse sermão dele incitava o ódio, porque no discurso dele ele falava sobre pecado, ele dizia claramente sobre o que Deus pensa sobre o pecado. Eu não sei qual o pecado, porque eu não consegui assistir o vídeo, mas eu li a matéria, eu li as matérias. Nós estamos vivendo um tempo onde os conceitos de Deus estão sendo diluídos. A nossa percepção sobre Deus e sobre o Evangelho tem sido diluída. Nós estamos vivendo um tempo de relacionamentos efêmeros e líquidos, inclusive com o Senhor.
Nós estamos vivendo um momento onde a gente olha para Jesus, muitas vezes, como alguém que vai resolver um problema que eu tenho e não como ele é realmente. Então a gente precisa redescobrir quem é Jesus. Essa é a pergunta que João está respondendo. Essa é a pergunta que você vai ver nas páginas de João, os fariseus perguntando para ele: quem que você é? Quem é você? Essa é a pergunta que nós temos hoje. Talvez nós estejamos engolindo e sendo apresentado a um Jesus, ou até apresentando um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Talvez nós estejamos buscando um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Então a ideia da gente falar sobre essas auto-revelações de Jesus é a gente voltar a olhar e fundamentar o que nós cremos sobre quem Ele é. Fundamentar o que nós cremos e o porquê que nós cremos, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. É para a gente repensar, talvez, a maneira de olhar para o Senhor. É para a gente repensar naquilo que crê e a gente ora e a gente comunga sobre a pessoa de Cristo Jesus. Então, nesses próximos domingos, nós vamos mergulhar nessas autodeclarações de Jesus. Nós já falamos a primeira, eu sou o pão, e hoje nós vamos falar a luz do mundo. Na próxima semana, provavelmente a gente fale, eu sou a porta e o bom pastor, e nós vamos esgotar essas 7 revelações nos próximos domingos. É importante você responder essa pergunta: quem é Jesus? Em tempos de um Jesus ativista, nós temos um Jesus legalista, nós temos um Jesus paz e amor, nós temos um Jesus revolucionário, nós temos um monte de Jesus por aí, né? Nós temos um Jesus que aceita todo mundo, nós temos um Jesus que não aceita ninguém, nós temos um Jesus que não salva ninguém, nós temos um Jesus que salva todo mundo, nós temos um Jesus que fica passando a mão na cabecinha de pecador e que gosta que o pecador continue pecador pro resto da vida e ele fica ali pecador porque é o lugar dele. Nós temos vários Jesus por aí. Nós vamos responder: quem é o Jesus da Bíblia? Quem é esse Jesus revelado nas páginas das Escrituras? E a minha oração é que o Espírito Santo nos leve nessas declarações a entendermos um pouco mais de quem é o Senhor, vermos um pouco mais quem Ele é. Amém, irmãos? Então essa é só uma introdução à série que eu quero trazer para você. Eu gostaria de te convidar a você convidar alguém, a você trazer alguém, a você incentivar alguém para estar com você nos próximos domingos, para que a gente também apresente a eles quem é esse Jesus. Abre aí, você está no capítulo 8. Nós vamos ler para a gente entender um pouquinho do contexto do 12 até o 20, tá bom? Mas se você não fecha a sua Bíblia ou não desliga o seu aplicativo, fica com ele aberto aí. João 8,12 diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo? Seu testemunho não é válido. E Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E, mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que, se 2 pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está o seu Pai? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado
a sua hora. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão nas trevas, mas terão a luz da vida. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Nós clamamos a Ti, Senhor, que nos dirija, nos conduza, e que traga o entendimento que o Senhor deseja ao nosso coração sobre essa palavra, e que a gente seja iluminado no nosso entendimento, no nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir, apesar de mim, apesar de nós, e que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor, de forma aguda, que ela venha e que ela nos mostre quem o Senhor é e nos convença de quem o Senhor é. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus está em Jerusalém. Se você lembrar da última ministração, Cassandra falou, já lá em João capítulo 6, Jesus está na Galileia, se eu não estou enganado, e ele volta para Cafarnaum, no capítulo 7, e os irmãos dele vão para Jerusalém e fala para ele: olha, vai também para Jerusalém, afinal, se você é quem você diz que é, nada melhor do que você se revelar numa festa tão grande, tão cheia, no lugar onde você deveria estar. E ele fala que não vai, mas a gente vê que depois Jesus vai para Jerusalém. A partir então, esse bloco de texto começa no versículo 10 do capítulo 7 e vai até o capítulo 12. Um pouquinho antes dessa declaração de Jesus, a gente tem o contexto onde ela foi proferida. Jesus, ele vai bem na boca da madrugada, no início da manhã, no final da madrugada, no início da manhã, ele vai de volta para o Monte das Oliveiras e ele vai ensinar também no templo. Você vai ver isso no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1 e 2, aí você vai ver. E você vai ver que ele está acabando de sair daquele encontro com alguns fariseus que trouxeram uma mulher pega em ato de adultério. Aquela história onde Jesus pergunta: minha filha, cadê os que te acusam? Quem não tem esse tipo de pecado, que atire a primeira pedra. Aí, um por um, largam as pedras. Jesus fala para ela: olha, se ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Então, nesse contexto, Jesus está no templo, nesse lugar, nesse contexto. É também o momento da festa dos tabernáculos, ou festa das tendas. Então, a cidade de Jerusalém e o templo está cheio, está lotado, está cheio de gente ali. O versículo 20 vai dizer para a gente, aonde no templo que ele estava. Ele estava, você sabe que o templo de Jerusalém ele era cheio de locais, ou de pátios, ou de pórticos, ou de lugares específicos. Aqui vai dizer, na minha versão, diz que ele estava no lugar das ofertas. Alguém deve ter alguma versão dizendo que ele estava no lugar dos gasofiláceos. Talvez algum de vocês tenha uma versão que vai dizer que ele estava no pátio das mulheres. O pátio das mulheres era o lugar que os gasofiláceos ficavam. Era o último lugar onde as mulheres podiam entrar. Então você imagina que devia ser um lugar bem barulhento aquilo lá. Devia ser um lugar assim onde o pessoal conversava bastante, onde muito se falava. Era um lugar de muito movimento, porque o gentil também podia ficar ali. Daquele ponto em diante, ele não podia entrar. Se ele entrasse, provavelmente sofreria dano de morte. Naquele lugar também ficavam os shofarotes, ou as trombetas. Você lembra quando Jesus fala? Ele fala: quando você for dar uma oferta, é melhor que você não toque a trombeta. Já ouviu falar disso? Por quê? Porque o shofarote era o gasofilácio era em formato de uma trombeta, era em formato de um shofar. E era ali que Jesus estava quando a viúva pobre deu as suas ofertas. Esse era o lugar. Nesse pátio tinham 13 gasofilácios e as ofertas eram ofertas específicas para o funcionamento do templo. Então, depois de você fazer toda a tua oferta, todo o teu sacrifício, você poderia vir ali naquele pátio e dizer assim: eu quero ofertar para que não falte óleo para queimar os incensos do templo.
Então você ia lá e colocava lá naquele chofarote, ou naquele gasofilácio. Eu quero prover madeira, eu quero prover para o sacrifício. Então era esse lugar, era um lugar de extremo movimento. Era um lugar onde tinha muita gente indo e vindo, passando. Agora, uma coisa mais interessante acontecia nesse pátio no último dia da festa dos tabernáculos, que foi exatamente a noite anterior a esse evento que nós temos aqui. Na última noite, eles pegavam 4 candelabros ou 4 candeeiros grandes e eles enchiam esses candeeiros de óleo, de combustível, de azeite, e eles ligavam esse candeeiro. E esse candeeiro então produzia luz, eles eram grandes, e eles produziam luz, e o templo estava no alto, e essa luz então, ela descia pelo vale, e ela iluminava o que tinha ao redor. Ela trazia luz ao redor. Isso era feito para celebrar a forma como Deus conduziu o seu povo durante o tempo do deserto. Você lembra que durante o tempo da peregrinação no deserto, Deus era de dia como uma nuvem, protegendo o povo, e à noite ele ia como uma coluna de fogo, provendo luz e proteção para o seu povo. Então, quando eles acendiam esses candeeiros, quando eles acendiam esse candelabro, você tem que também lembrar que, eu não sei se você ultimamente tem estado no sítio, mas se você vai no sítio, você vai num lugar onde não tem cidade muito perto, ou cidade grande perto, você percebe que a lua, ela brilha, parece que brilha mais do que na cidade. Por quê? Porque não tem luz artificial ali. Então, você sabe que não tinha poste de luz em Jerusalém na época de Jesus. A Copel não atuava lá naquela época, não tinha isso aí. Então, aquela luz do templo irradiava ao redor do templo e iluminava tudo aquilo. Para aquele povo tinha o sinônimo de que a glória de Deus saía daquele lugar e habitava por onde aquela luz tocasse. Aonde aquela luz chegasse, a glória e a presença do Senhor também chegava ali. Então Jesus, no meio desse lugar todo, no meio desse pátio, nesse dia importante da festa, nesse último dia, no término de tudo, ele se levanta depois de um embate com os fariseus que vinham esfregando a lei, que também era chamada de luz para os israelitas, para os hebreus. Nesse lugar ele levanta e diz: eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer egoeme em grego, que é a palavra que foi traduzida na Septuaginta depois, para todas as vezes que no Antigo Testamento Deus falava sobre si, eu sou, a mesma palavra. Eu sou a luz do mundo. Então eu quero que você imagine a cena, porque é como eu imagino. Aquela confusão, todo mundo conversando, de repente Jesus levanta e ele diz: ei, eu sou a luz do mundo. Eu imagino o silêncio que foi ficando. Sabe quando estava todo mundo na sua sala de aula conversando e rindo, e aí quando você falava, todo mundo ficava quieto um segundo antes, aí você falava, e aí o professor olhava para você. Você era mestre nisso, né, Ricardo? Eu tenho certeza. Eu era. Quem ia para fora da sala era eu, mas estava todo mundo falando, Não que eu não falasse. Coitadinho. Não que eu não falasse, está gravando, não pode. Tá? Mas eu fico imaginando os fariseus ali, as pessoas ali, e ele diz: eu sou a luz do mundo. Entre outras coisas ele está dizendo, isso que vocês estão celebrando, essa luz que andou com o povo de Israel lá atrás, essa glória que foi manifesta a Israel lá atrás, isso é sobre mim. É sobre mim que vocês estão falando, porque eu sou a luz do mundo. Mais do que isso, um rabino, um mestre da lei, um estudioso da lei, iria lembrar do que Isaías falou sobre esse assunto. Isaías 9,
versículo 2, você não precisa abrir, só anota se você quiser, eu vou ler para você. Ele vai dizer assim: o povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E aí Isaías continua dizendo no mesmo capítulo 9, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era a previsão do Messias, era o desejo do libertador de Israel, daquele que Deus disse que pisaria a cabeça da serpente, definitivamente. E ele ouviria e dizia: peraí, eu fui na escola dominical, o Rabino Cassandros falou sobre esse texto. Esse cara está dizendo que ele é Deus, ele é o Messias. E aí ele ia lembrar um outro versículo de Isaías que diz assim: eu, o Senhor, o mesmo texto na Septuaginta, a mesma palavra, eu, o Senhor, Javé, o Senhor Yavé, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo. Ele não está falando para uma pessoa, ele está falando sobre Jesus. Eu te tornarei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos. Se você continuar, você vai ver que João 9 é o milagre que Jesus abre os olhos do cego, depois que ele diz que ele é a luz da vida. Para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem nas trevas. Isaías 42. Aí você ia pensar: peraí, esse cara está falando que ele é esse de quem o nosso profeta Isaías falou sobre ele. E ele vai dizer ainda, Isaías 49, sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares a tribo de Jacó. O Messias iria restaurar a tribo de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Quando Jesus se levanta e diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo: eu sou sobre esse que Isaías escreveu. Eu sou a coluna de fogo. Eu sou a luz e a glória de Deus que estava na criação, quando Deus disse: haja luz, e hageu. Quando Deus falou: haja luz, eu estava lá. É sobre mim essa festa toda. Vocês deveriam olhar e me ver e me reconhecer e saber que eu sou a luz do mundo. E aí ele complementa e ele diz: quem vem após mim? Olha o versículo, ele vai dizer assim: quem me segue, quem anda depois de mim, quem se torna meu discípulo, quem compactua com o que eu prego, com o que eu falo, quem entende, quem crê em mim, jamais, nunca mais andará nas trevas, mas habitará, terá, andará na luz. Agora veja bem, trevas pode ser usado para uma série de situações. Você pode usar trevas para falar da noite. A noite é dito o período, o momento das trevas. Está de noite. Você já foi menino, você sabe disso, que quando você está com medo, né? Você quer que escurece logo, parece que a noite ela é mais escura, ela é mais complicada, ela demora, o relógio demora mais para passar. Quando eu estava de serviço no quartel, então, meu Deus do céu, parece que não passa nunca a hora. Noite pode ser trevas, noite pode ser os dias turbulentos e dias de angústia que todos nós experimentamos ou vivenciamos. Todos nós podemos ter dias mais escuros do que outros, dias mais cinzas, dias de tribulação, dias de angústia, dia que a alma da gente está sofrendo, dias que a gente está sem esperança. Esses são dias de trevas também. Mas Jesus não está dizendo disso, até porque nós sabemos, você já me ouviu falando várias vezes aqui, mesmo como crentes, esses dias podem vir sobre nós.
Jesus nunca disse que nos livraria deles. Ele disse que estaria conosco enquanto nós passássemos por eles. E aí nós poderíamos experimentar luz em meio a essas trevas. Essas trevas não seriam densas, não nos encobririam, não nos tomariam. Ele está dizendo das trevas espiritual. Ele está dizendo das trevas do pecado, das trevas da separação de Deus. O homem, em Gênesis capítulo 3, cai, sai da presença do Senhor. O homem, em Gênesis 3, morre. O homem está morto. Paulo vai dizer para a gente, ele está morto nos seus delitos e ele está morto nos seus pecados. O homem está morto. E Jesus vai dizer, olha, é dessas trevas que eu estou dizendo, se você me segue, nunca mais você vai habitar nesse lugar de trevas. Essa treva da morte não vai fazer parte da sua vida, mas você vai caminhar na luz. Essa saga tem início em João 3,15, em Gênesis 3,15, a redenção do homem. Lá Jesus promete um que pisaria a cabeça da serpente, e esse é Jesus, que tiraria de vez por todas o homem da morte, o resgataria e o daria vida plena, o restituiria aonde ele deveria estar. Mas Jesus detalha mais essas trevas, aqui no próprio João 8, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver um diálogo que acontece dele com os fariseus, ou com o povo que estava ali do lado. Ele vai dizer assim, eu vou ler do 21 para você entender o contexto. Mais tarde Jesus lhes disse outra vez, eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados, não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram, será que ele está planejando cometer suicídio? Na tradição judaica, o suicida iria sem escala direto para o recôndito do inferno, para o lugar mais longe do inferno que você imaginar. Bem longe, bem fundo. E aqui ele se refere quando diz não pode ir para onde eu vou. Aí Jesus prosseguiu, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem deste mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão nos seus pecados. Jesus está explicando para eles, ele está começando a entender, fazê-los entender. João usa muito esse jogo de linguagem, esse duplo sentido. O ser aqui debaixo de Jesus era não só ser da terra, mas ele também estava dizendo do ser de baixo como inferno. Vocês estão no inferno, vocês estão presos, vocês estão mortos, vocês estão nas trevas. Mas eu não pertenço a esse sistema, eu não pertenço a esse mundo. Eu sou do mundo lá de cima, eu vim do meu Pai. E a menos que vocês entendam que eu sou e creiam que eu sou, quando vocês morrerem, vocês vão morrer nesse pecado. E esse é o pecado, não reconhecer quem Ele é. E ele continua dizendo também, ele vai detalhar também a forma como a luz vai reinar definitivamente. Olha do versículo 28 ao versículo 30. O 25 tem uma frase fabulosa, ele diz, quem é você? Perguntaram eles. E Jesus vai dizer, eu sou aquele que sempre afirmei ser. Eu sou o pão. Se você comer de mim, você não vai ter mais necessidades. Eu supro as suas necessidades. Eu supro a sua necessidade de sentido, de significado na vida. Eu supro isso. Eu sou aquele que eu afirmei ser. Versículo 28, ele vai dizer assim para a gente. Então Jesus disse, quando vocês me levantarem, ele estava falando da sua crucificação, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Vocês entenderão. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos ouviram essas coisas e creram nele. Então Jesus começa a detalhar não só o que eram as trevas, mas ele começa a detalhar também como que essa luz invadiria.
e irradiaria e tiraria o homem dessas trevas. Ele diz: quando vocês me levantarem, e ele está dizendo da cruz, vocês vão ver que eu sou quem eu disse que eu era. Que eu sou, eu estou no Pai, eu sou o Filho do homem. Toda a redenção está em mim. Toda a redenção está em mim. E ainda tem mais um versículo, mais uma passagem rápida que eu quero conversar com vocês, ainda dentro desse tema, antes das aplicações. Essa conversa de Jesus, ela segue para um caminho, porque depois disso, você viu que eu li aqui, que muitos creram nele, mas depois disso, isso vai levando para um discurso aos que creram nele, aonde a gente poderia passar vários domingos falando e explorando pequenas porções desse texto, mas eu quero que você abra lá no versículo 56. Jesus está encerrando esse discurso, essa conversa com eles, e eles entram numa de que quem é seu pai? Porque nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus começa a debater, e no final ele vai dizer assim: o seu pai, Jesus dizendo para aqueles judeus ao redor dele, o seu pai Abraão alegrou com a expectativa da minha vinda, ele a viu e ele se alegrou. E os judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? E Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, ego eimi, eu sou. Eu existo antes de Abraão sequer existir. Eu sou. E ele está dizendo: seu pai Abraão contemplou a mim, e ele se alegrou. Talvez alguém tenha essa versão aí. Ele viu o meu dia e se alegrou. Aonde ele viu o dia do Senhor? Abraão está subindo com seu único filho Isaque, de 30 anos de idade. Isaque carregando lenha nas costas. Isaque começa a fazer uma conta rápida, que ele não era bobo. Pai, nós estamos indo sacrificar? Sim. Aí Isaque pega o checklist. Faca, está aqui. Lenha, está aqui. Fogo, está aqui. Altar, está ali. Vamos construir quando eu chegar. Cordeiro. E aí ele pergunta: pai, onde está? Tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para o filho e diz: Deus proverá para si o cordeiro. João registra que quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. João registra isso. Abraão viu o meu dia e se alegrou, e eu sou antes de Abraão. Fabuloso, irmãos. Se nós não entendermos isso, nós morreremos no nosso pecado. É isso que ele está dizendo. Eu separei aqui praticamente 3 aplicações para nós, e eu quero ser bem rápido nelas. E a primeira é uma constatação: o homem está morto em seus delitos e pecados. Ponto. O homem está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Não há nada que o homem possa por si mesmo fazer. Não há nada que o seu mérito próprio possa te dar. Não há nada que você, por ser apenas um religioso, possa comprar para entrar no céu. Não tem dinheiro que você acumule nessa terra que te coloque no céu. Não tem caridade que você faça que mova a mão de Deus e te coloque no céu. Você está morto. Tudo o que você faz é porque a graça comum de Deus te atinge. Só por isso. Você pode ser um bom religioso, vir à igreja, ser diácono dessa igreja, participar da ceia, mas nunca ter sido vivificado por Cristo Jesus, se você não reconhecer e olhar no espelho e ver que aqui jaz um homem que anda. The Walking Dead. É isso que nós somos, sem Cristo Jesus.
Somente em Cristo, somente pelos atos salvíficos de Cristo Jesus, somente pelo sacrifício do Cordeiro, lá que eu li de Isaías aqui, que ele fala de uma nova aliança, somente por essa nova aliança feita no sangue do Cordeiro, somente por ela temos acesso à vida novamente. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão mortos, mas se vocês vierem após mim, se vocês crerem em meu nome, se com a tua boca confessar o que o seu coração crê, você vai ter vida. Não é por ações, não é por atos, não é por antiguidade, como a gente dizia no quartel, não é por hereditariedade. Uma pessoa chegar no céu e falar: Senhor, o Senhor sabe com quem o Senhor está falando, anjo? Eu sou neto da irmã Sinhá. Eu sou filho da dona Marlene. E aí? Aí vamos falar: dona Marlene tá. Nicolau, né? Não, o nome dela está aqui. Hoje é dia das mães, tem que fazer média para ela. Dona Sinhá está aqui. Mas Gustavo tem não. Aí eu vou falar: mas peraí, tem Débora e Pedro Henrique, porque não é justo. Porque é assim que nós somos, essa é a nossa natureza. Mas como assim, Senhor? Como assim? O Adãozinho entrou, mas eu estou vendo Adãozinho ali, mas acabou que era ruim lá embaixo, Senhor, mas eu era bom, eu fazia caridade, eu dava cesta básica, contribuí com missões da igreja. Eu até fiz um dia lá que dei 4 horas do meu tempo para ajudar os irmãos necessitados e caridosos no bazar. Tá bom, mas não deu, filho. Não está aqui. Você não reconheceu, eu não te conheço. É isso que a palavra diz para a gente. Que bom que você fez isso tudo, mas eu não sei quem você é. Você não veio após mim. E ele continua dizendo para a gente isso. Paulo vai escrever para a gente em Colossenses assim, capítulo 1, versículo 12 e 13. Nós damos graças ao Pai que nos fez capazes de participar da herança dos filhos na luz. O Pai nos deu uma herança dos filhos da luz e nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando nós cremos em Jesus, nós não só nascemos de novo, nós somos arrancados das trevas e nós somos enxertados no reino do nosso Filho amado. Nós somos colocados num novo lugar. Nós somos, pelo sacrifício de Jesus, vivificados, iluminados. A luz de Cristo entrou em cada centímetro do nosso ser, nos deu vida, nos incluiu na vida eterna. E nós precisamos entender essa verdade. Por mais boa pessoa que nós formos e somos, por méritos próprios, não entraremos no reino da luz do Filho amado. João 3, vê lá para mim, vira sua Bíblia, João 3, João vai explicar isso para a gente, quando ele está registrando a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele vai dizer para a gente que no versículo 16 ao versículo 20, ele vai dizer para a gente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que legal esse versículo, mas tem uma sequência. Versículo 17 vai dizer: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crer nele está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram mau. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dele, pois teme que seus pecados sejam expostos. Aquele que viu a luz, entendeu a luz, mas não quis a luz, já está em trevas. É isso que ele está dizendo para a gente aqui.
João 3,16. Sem você crer no seu coração, sem você amar mais a luz do que as trevas, sem o Senhor te vivificar pela obra vivificadora do Espírito Santo. Ele te elegeu nele antes da fundação dos tempos. Sem você confessar ao Senhor. Nós temos estudado isso na nossa escola bíblica dominical. Nós continuamos habitando em densas trevas. Essa é uma verdade. Essa é uma constatação. Não tem filho de crente. Não tem influência, amigo de pastor. Mas eu era amigo do pastor fulano. Já era, ele foi, você não. Porque ele confessou. Isso leva a gente para um segundo ponto. Entendemos, cremos em Cristo Jesus, entregamos o nosso coração ao Senhor, pedimos a Ele que reine, entregamos cada centímetro da nossa vida ao governo de Deus. E aí nós temos um segundo desafio, que é seguir após Ele. E a segunda aplicação que eu quero colocar para você é, porque nós fomos resgatados das trevas, agora nós devemos andar na luz. Olha só, nós somos resgatados das trevas, mas agora existe uma forma de vida. Somos chamados a andar na luz. E eu quero que você abra comigo Efésios, no capítulo 5. Você vai ver como Paulo descreve o andar na luz. Capítulo 5, verso 8. Até o verso 14 eu vou ler para você aqui. Estou lendo numa versão chamada Nova Versão Transformadora, NVT. Desculpa. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo vai dizer no versículo 8, você era treva, mas agora são luz. Ele não vai dizer vocês estavam nas trevas e agora vocês estão na luz. Ele vai dizer que a sua natureza era de trevas, vocês eram. Agora ele diz, vocês têm uma nova natureza, vocês são. Amém? Vocês são da luz, não são trevas mais. Tem muito crente que fica assim, pastor, eu estou pecando por causa da minha velha natureza, a carne é fraca, pastor. Isso é desculpa de aleijado, irmão. É amuleto, não é isso que a gente fala? Lá em Minas nós falamos assim, desculpa de peidorreiro é barriga inchada. Perdão aí, é bom que você dá uma acordada. Né? Eu estou com a barriga inchada. Pá, solta, né? É aquela desculpa para você dar aquelas... Essa é a desculpa, porque se você nasceu de novo, você está incluído na natureza de Cristo. Pedro vai escrever e vai dizer que nós somos co-participantes da natureza de Cristo. Paulo diz que houve uma mudança de existência, uma mudança de natureza, houve uma transformação radical no Senhor, porque nós somos unidos naquele que é a luz do mundo. Então essa nova natureza deve se comportar, deve se refletir no nosso comportamento, em como nós somos. O John Stott vai dizer assim para a gente, nós devemos viver consistentemente como filhos da luz, e nós provaremos o que é então agradável ao Senhor. A metáfora da luz fala vividamente que o cristão está aberto e transparente, que vive alegremente na presença de Cristo, nada tendo a ocultar ou a temer. O cristão vive na luz, ele não tem o que temer, ele não tem nada que ele não possa expor. Não é só o WhatsApp do crente que não tem senha, é a vida dele que não tem senha.
senha. Não tem cantos escuros, não tem negócios escusos, não tem negócios que precisam ser falados às escondidas, porque se alguém descobrir, não tem coisas que você conversa com seus amigos que a sua esposa não pode ouvir. Não tem nada, filme que você assista, claro que se seus filhos forem pequenos, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, que você não possa comentar sobre eles. Não tem área da nossa vida que seja escondida se nós somos cristãos. Porque a luz entrou e expôs todas elas. Expôs todas elas. Nós precisamos entender isso, que a luz vai produzir em nós bons frutos, vai produzir bondade, vai produzir justiça e principalmente a luz vai nos fazer amar a verdade. João 14, nós vamos ver isso aqui quando Jesus vai dizer assim, a verdade não é um conceito, a verdade não é isso depois de Immanuel Kant, que dizem para a gente que ela é uma verdade para cada um. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Cristo Jesus. E a luz que veio ao mundo expôs os escondidos da nossa alma. Nós precisamos viver como filhos da luz. A luz produz bons frutos. Não tem como participar de coisas escusas, não tem como compactuar com elas e ser pleno na luz. Não tem, irmão. Se você é um homem nascido de novo e você está compactuando com negócios escusos, você não está vivendo plenamente na luz de Cristo Jesus. Se você se conforma com uma vida dupla, você não está vivendo plenamente em Cristo Jesus. Se você tem áreas da sua vida que a luz de Cristo não pode chegar, você não está vivendo plenamente em Cristo Jesus. Se você, em nome de um benefício próprio, compactua com algo que é errado, você está compactuando com as trevas. É isso que o texto está dizendo para a gente. Por quê? Porque tudo que você faz ao ser exposto pela luz se torna visível. Se torna visível. E quando nós temos essa área da nossa vida que não está compactuando com os frutos da luz, se tornam visíveis, o que nós devemos fazer? Nós devemos expô-la à luz. Eu falei aqui na quarta-feira, o grande problema do cara que ama o seu pecado é que quando ele é confrontado para mudar o seu pecado, ele diz que o problema é de quem está confrontando, não é dele. Ele entra em negação, eu não faço isso, não, é você que é assim. A maioria dos relacionamentos abusivos, o abusador, seja ele o homem ou a mulher, ele coloca todo o ônus e toda a culpa no seu parceiro. Ele nunca tem nada para mudar. É só o outro que muda. Ele nunca tem nada. Por quê? Porque ele ama o pecado. Ama o pecado. O que nós fazemos quando um pecado que a gente ama é exposto na luz? Nós precisamos amar mais a luz. Nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos confessar as nossas falhas, nós precisamos ir aos pés do Senhor, nós precisamos achar o único lugar de arrependimento que nós podemos, que é aos pés do Senhor. É lá que a gente expõe e diz, Senhor, essa área da minha vida eu preciso que o Senhor traga luz, eu quero andar na luz, eu quero que o Senhor transforme, eu quero ter os frutos da luz nessa área da minha vida. Traga a sua caminhada para a luz, é o versículo 13 vai dizer isso para nós. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. A luz que expõe e desmascara o mal, tem também o poder de transformar, e isso quando ela expõe o pecado, porque a luz convence e traz arrependimento. Paulo vai terminar dizendo, você que dorme, você que está morto, desperta, porque Cristo te iluminará. Então ele vai dizer para a gente que a gente reconhece que estamos mortos e cremos em Cristo Jesus. Porque cremos, andamos, se você andar, me seguir,
você não vai viver em trevas. Agora há um porquê. Porque andando na luz, nós andamos juntos. Olha o que João vai escrever para a gente em 1 João. Quem sabe onde fica 1 João? Aqui, achei. João, eu vou ler para você. 1 de João. Esta é a mensagem, versículo 5, que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, então, já que ele é luz, se afirmamos que temos comunhão com ele, se afirmamos que conhecemos ele como luz, entregamos o nosso coração a ele, andamos como filhos da luz, andamos na luz, nós agora se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está, então se nós cumprimos todo esse requisito que o Paulo falou para a gente, temos comunhão uns com os outros. O fruto natural de quem anda na luz é militar pela comunhão. Temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, porque nós andamos e temos as nossas obras expostas na luz, nós vamos nos relacionar com aqueles que andam na luz. Temos comunhão, temos uma família a pertencer, temos um corpo a fazer parte, temos uma casa a habitar, temos comunhão, porque é na comunhão que as áreas mais escuras do meu coração são subordinadas, ou são expostas à luz, quando eu me relaciono com o Ricardo, quando eu me relaciono com a Rose, quando eu me relaciono com o Dinei, quando eu me relaciono com a Lenir, nós vamos nos relacionando, e as pontas vão se tocando, e de repente na relação, um com o outro, eu piso no pé de um, o outro pisa no meu pé, e aquele pisão no pé tira um dragão que habita aqui dentro, que quer comer a cabeça daquele cara que pisou no pé, e aí eu descubro que eu sou legalista. Mas em nome da comunhão, daquilo que nós temos em comum, que é muito maior do que se você é Bolsonaro ou se você é Lula, é muito maior do que isso. Em nome disso eu abro mão até das minhas convicções políticas para que a comunhão seja preservada. Nesse processo eu não sou uma pessoa passiva que espere que comunhão seja gerada para mim. Eu sou alguém que gero comunhão. Eu sou alguém que voa até as pessoas. Eu sou alguém que faço ponte entre as pessoas. Eu sou alguém que sai da minha zona de conforto, porque em relacionamento nós temos zonas de conforto. Tem gente que a gente gosta de estar mais perto, tem gente que é natural a gente estar mais perto, mas em nome da comunhão, eu vou atrás e eu abro lugar à mesa para aquele que está um pouco mais longe, para aquele que eu não conheço tão bem. Por quê? Porque é nessa relação que nós vamos perdoando e sendo perdoados. Olha o que João está dizendo aqui, e temos comunhão, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos perdoa, nos purifica. O Pai Nosso vai dizer que os seus pecados vão ser perdoados quando você também perdoar. Há uma dinâmica de luz na comunidade. E nós estamos vivendo um momento da comunidade vivida na tela da TV. Que eu escuto quem eu quero, que eu falo com quem eu quero, que eu me relaciono com quem eu quero. Se você está na luz, você
habita num corpo, você tem uma identidade, você dá cotovelada e pede perdão, você recebe cotovelada e fica quieto porque ninguém te pediu perdão, e você perdoa no seu coração, e isso é extensivo dentro da sua casa, isso é extensivo dentro do seu lar, você tem comunhão, você tem comunhão. Nós somos uma comunidade. Em tempos de relações líquidas e efêmeras, o convite de Jesus para nós, como luz do mundo, é nos reunir. E aqui eu quero fazer a conclusão para você, porque na reunião desses que andam na luz, nós temos algo fabuloso. Jesus não disse que nós somos o pão do mundo. Jesus não disse que nós somos o bom pastor. Jesus não disse que nós somos a porta. Jesus não disse que nós somos a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Mas para os seus discípulos, em Mateus 5, ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Sabe o que é isso, irmãos? Juntos nós compartilhamos desse eu sou de Jesus. Ele diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada. Ele não está falando de se esconder um indivíduo identificado. Ele está dizendo que quando a gente vai se unindo, quando a gente vai fechando em torno da luz, quando a gente se torna a comunidade da luz do mundo, nós vamos expandindo, nós vamos incluindo, nós vamos denunciando o pecado com aquela luz que vem de nós. Nós nos tornamos uma cidade. Nós nos tornamos um lugar onde o perdido, aonde o cansado, aonde o exausto vai olhar e vai encontrar e vai dizer: lá tem luz, lá tem gente, lá tem abrigo, lá tem auxílio. Porque nós somos luz do mundo. Ele falou isso para a gente. Nós, como comunidade, quando conseguimos entender isso, que somos indivíduos que não prestamos nem um pouquinho, e se não fosse a graça de Deus sobre nós, o nosso destino era viver em trevas. Se não fôssemos indivíduos que sabemos que somos falhos, nos esforçando para andar na luz, se nós aqui não soubermos que nós precisamos um do outro para que isso aconteça, nós não vamos conseguir ser uma cidade sólida, edificada sobre um monte, que vai projetar a sua luz. É porque nós somos imperfeitos mesmo, irmãos. Só que tem uma coisa interessante: Jesus é a luz, Ele é a luz, nós somos reflexo dessa luz. Nós não temos a luz própria, o que nós temos é a luz de Cristo que reflete em nós e reflete através de nós. Da mesma forma como eles acendiam os candeeiros, nós refletimos a luz de Cristo Jesus. Nós somos convidados a isso. Ele vai dizer para os seus discípulos em Mateus: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Para que vocês brilhem, para que vocês reflitam a luz de Jesus. Então eu sou a luz do mundo. Que tipo de luz nós temos refletido?